Boa tarde, pessoal. Alguns de vocês estavam com dúvida nessa nossa última atividade sobre momentos, então estou gravando esse vídeo aqui para ajudar vocês a conseguirem resolver ela. Bom, a primeira questão que a gente tem, a número 1, ela é aquela questão da chave, como se eu tivesse uma chave de boca aqui. Aí eu vou aplicar uma força nessa chave de boca. Deixa eu pegar aqui só um canetão vermelho. Então, como se eu fosse aplicar aqui uma força nessa chave de boca. No exercício de vocês são outros valores, eu vou fazer um pouco diferente só para não ficar igual, tá? Vamos supor que eu tenha aplicado uma força de 50 newtons aqui, tá? Aí o exercício me pergunta, se eu aplicar ela a duas distâncias diferentes, quais vão ser os momentos. No caso, eu tenho a distância aqui, tá? E vamos supor que a distância 1 seja de 50 centímetros e a distância 2 seja de 70 centímetros, tá? Que são diferentes dos exercícios que vocês têm também. Vamos calcular o primeiro momento, considerando que a gente tem 50 centímetros aqui do centro do parafuso, aqui da chave, até onde a gente vai estar aplicando a força. Então a fórmula do momento é momento, vou fazer aqui como se fosse momento 1, porque é da distância 1, tá? Momento então vai ser igual a força vezes distância. Essa é a fórmula do momento. Então o momento vai ser igual a força 50 newtons vezes a distância 50 centímetros. Então o momento vai ser igual a 50 vezes 50. Se vocês fizerem na calculadora vai dar 2.500. Aí o que a gente está multiplicando? Estamos multiplicando 50 newtons vezes 50 centímetros. Então newton vezes centímetros, tá? Beleza, essa é a primeira parte. Vamos fazer para a segunda então, considerando a distância de 70. A fórmula é igual, então o momento 2 é igual a força vezes distância. Só que ao invés de 50 centímetros eu vou arrumar 70 centímetros. Então 70 newton vezes 70 centímetros. 50 vezes 70, se eu fizer na calculadora vai dar 3.500 newton vezes centímetros. Beleza? A1 basicamente seria isso. Se eu quisesse deixar em newton metro, eu teria que fazer aquelas conversões que a gente aprendeu. Então vamos fazer aqui para dar uma relembrada. Ó, 2.500 newton vezes centímetros. Se eu quero transformar para metro, então eu sei que 1 metro tem 100 centímetros, certo? Como o centímetro está em cima, eu tenho que deixar os 100 centímetros embaixo e 1 metro em cima. O centímetro vai cortar com centímetro. Então 2.500 vezes 1, 2.500. Dividido por 100, 25 newton vezes metro. É o mesmo valor, só que escrito de forma diferente, que nem a gente já tinha visto. E se eu for transformar o 3.500 newton vezes centímetros, vai ficar a mesma coisa, 1 metro dividido por 100 centímetros. E aqui vai ficar 35 newton vezes centímetros, tá? Essa é a primeira questão. Vocês só precisam trocar os valores para resolver o exercício que eu passei para vocês. Vamos apagar aqui e vamos agora para a número 2. A número 2 ela é um pouquinho diferente. Número 2, vou deixar aqui no canto, ela tem como se fosse uma barra aqui. Essa barra tem um pino aqui, certo? E eu tenho uma força que eu estou aplicando nela, que é mais ou menos aqui, ó, lá no final da barra. Uma força. No exercício está como 60 newtons. Eu vou fazer um exemplo como se tivesse 80, tá? 80 newtons. E essa força ela não tá tipo reta nem para cima nem para o lado. Ela tem um certo ângulo aqui.
O ângulo lá no exercício de vocês é de 30 graus. Eu vou fazer com ângulo de 15 graus, tá? Só para ficar diferente. E o comprimento aqui do pino até lá no final da barra tá como meio metro. Eu vou deixar como 0,25 só para mudar o valor também. Bom, a fórmula, quando a gente tem dessa forma, tá no PDF que eu mandei para vocês também, é a seguinte. Agora eu vou ter o momento igual força vezes distância, só que como a distância não é reta, eu tenho que usar aquela aplicação da decomposição de forças, lembra? Seno e cosseno. O que vai fazer isso aqui girar? Se eu aplicar uma força para lá ou se eu aplicar uma força para cima ou para baixo? Vai ser para cima ou para baixo, certo? Se eu aplicar uma força para lá, ele vai estar só tipo esticando, porque é como se tivesse um pino aqui segurando essa barra. Então, se eu, por exemplo, seguro aqui e eu tento puxar, ele só vai esticar a minha barra. Agora, se eu faço aqui, ó, a minha barra vai girar ou não, certo? Então, como eu estou querendo saber uma força na vertical, lembram o esquema do seno e cosseno? Quando eu tenho cosseno, é com sono, é como se ele estivesse deitado, é em X. Quando eu tenho seno, é sem sono, é como se ele estivesse em Y. Então, eu quero saber a força em Y. Então, eu tenho que fazer o seno do ângulo, beleza? Tá. O momento, então, vai ser igual a força, que é 80 newtons, vezes a distância, 0,25 newtons, vezes o seno de 15 graus. Tirando o seno de 15 graus na calculadora, a gente vem na calculadora, aonde tem sin 15 igual. A maioria de vocês já deve ter conseguido fazer na calculadora. Então 0,2588. Então na outra linha nós vamos fazer 80 newtons vezes 0,25. Opa, aqui é metro, não newton. Metro vezes 0,2588, que é a mesma coisa que o seno de 15 graus, tá? Multiplicando tudo isso aqui na calculadora, ele vai dar o resultado de 5,178 newton, que é o nosso resultado final. Então essa é a 2 também, vocês só precisam fazer mudando os valores para vocês. A terceira agora, essa é um pouquinho mais dificinho, mas não muito. A terceira, o que a gente tem? A gente tem como se fosse... Pensem que é como se fosse uma gangorra, só que ela não tá igual dos dois lados, tá? Um lado é mais curto do que o outro. Então eu tenho um apoio aqui. Vamos supor que eu tivesse aqui um peso aqui, como se fosse uma caixinha. E essa caixinha, ela tá a 30 centímetros aqui do centro, tá? Só para mudar os valores também. E que até o final aqui eu tenho mais 1,5 metro de barra do outro lado da gangorra, tá? Essa caixinha, ela tem um peso de 100 kg força. É como se fosse 10 kg, tá? Quando vocês escutarem 100 kg força, divide por 10, é como se ela pesasse 10 kg. Beleza? Tá. Então, o que eu tenho que fazer? Ele me diz que eu tenho que saber o quanto de peso eu tenho que arrumar desse lado aqui para equilibrar com esse lado aqui, certo? Para eu conseguir equilibrar, o momento dos dois lados tem que ser igual. Então, o mesmo momento que der desse lado aqui, vai ter que dar desse lado aqui. Então, vamos fazer primeiro o momento aqui da caixa. Então, o momento do lado da caixa vai ser igual. Força vezes distância. Qual que é o problema aqui? Eu tenho aqui embaixo 30 centímetros e eu tenho aqui 1,5 metro. Eles estão em unidades diferentes. Então, eu tenho que transformar o 30 centímetros para metro ou 1,5 metro para centímetros. Tanto faz. Vamos transformar o 30 centímetros para metro agora? Eu acho que é mais fácil. Então, 30 centímetros, 1 metro
100 centímetros. Corto centímetro por centímetro. 30 vezes 1 é 30, dividido por 100, 0,3 metros, certo? Então aqui na nossa caixinha vai ser a força, que é o peso da caixinha, 100 kg força, vezes a distância, que é 0,3 metros, beleza? Então 100 vezes 0,3 vai me dar um momento de 30 kg força vezes metro, beleza? Tá, do lado de lá eu sei que tem 30 kg força vezes metro. Agora eu preciso saber qual que é o peso que vai dar desse lado aqui para eu chegar no mesmo 30 kg força. Como que eu vou fazer isso então? Eu vou apagar aqui só para ele... Não, acho que eu consigo fazer aqui no canto. Eu vou pegar a mesma fórmula, então o momento vai ser igual força vezes distância. Fazer uma linha para separar aqui. O momento não é o que eu quero descobrir agora. O momento eu sei que tem que dar 30. Então eu vou arrumar aqui 30 kg força vezes metro. É igual. A força eu não sei. É o que eu quero descobrir. Quanto de peso vai ter que ter a caixinha que eu vou ter que arrumar do lado de cá. Então eu vou deixar a força como F mesmo, vezes a distância que eu tenho desse lado. Então a distância, 1,5 m. 1,5 m está multiplicando a força. Então eu vou passar para o lado de cá, dividindo. Então a força vai ser igual a 30 dividido por 1,5 m. Então 30 kg força vezes metro dividido por 1,5 metro. O metro eu corto, vai sobrar só quilograma força. Se eu for dividir 30 por 1,5, eu vou ter que a força vai ser de 20 kg força. Tá? Ficou um pouco apertado ali, mas acho que vocês conseguem entender. Então, se eu fosse arrumar uma caixinha desse lado aqui, com a distância de 1,5, eu teria que arrumar uma caixinha que pesaria 20 kg força, que seria basicamente uma caixinha de 2 kg. Por que que a caixa desse lado aqui é muito mais leve do que a caixa de lá? Porque a distância desse lado aqui é muito maior. Por que que isso acontece? Quando eu tenho, por exemplo, uma chave de boca, não sei se vocês já viram alguém fazer algum dia. Às vezes eu tenho, por exemplo, um parafuso que está muito apertado. Vamos supor que eu tenho lá meu parafusinho sextavado aqui. E ele está muito apertado. Eu vou lá, arrumo a chave encaixada no parafuso aqui. E eu tento pegar com a mão e afrouxar esse parafuso aqui. Aqui no caso eu estou apertando, teria que girar para o lado de lá. Tentando afrouxar esse parafuso eu não solto. Às vezes na oficina o que que a gente faz? A gente pega, por exemplo, um cano e alonga como se fosse alongando o comprimento da chave. Por que que a gente faz isso? Porque a gente está aumentando o momento da força. Então, quanto mais longe for a aplicação da força do centro, da onde eu estou querendo afrouxar ou apertar, menos força eu tenho que fazer para afrouxar ou apertar o parafuso. Então, quanto maior a distância, menor a força que eu tenho que fazer. Ou se eu estiver fazendo a mesma força, ele vai resultar num momento muito maior do que se eu estivesse apertando aqui perto. Então, por exemplo, se eu tenho uma chave daquelas de fenda ou Phillips, aquelas estrelinhas, e eu tentar apertar assim, eu não consigo apertar muito bem o parafuso. Ele fica um pouco frouxo. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma chave de boca, que o comprimento dela aqui é maior, eu já consigo, tá? Vejam se vocês conseguem resolver os exercícios agora com o vídeo. Qualquer coisa, se vocês não conseguirem, vocês podem me mandar uma mensagem, tranquilo? Até a nossa próxima aula, então.